Olá, meus amados irmãos. Nesse período de pandemia, nós podemos contemplar a fragilidade da nossa pátria terrena, a fragilidade das nações, das grandes potências mundiais e também reconhecemos a complexidade do que é ter o poder nas mãos, do que é ser um líder numa fase como essa. E o quanto o poder é uma coisa perigosa, é difícil você lidar com o poder e ter um equilíbrio. E o que dizer? Quando a gente vislumbra, a gente assiste o poder sendo exercido de uma forma errada. Como se revela a face sombria da depravação humana. Em meio aos desdobramentos dessa pandemia, dessa crise, quanta corrupção, quanta guerra de interesse, quanto abuso de poder. Mas ao mesmo tempo é inegável, nós não podemos negar a necessidade que temos de ter líderes, principalmente em um período doloroso. Alguém que preste contas, alguém que bate no peito, nos direcione. A autoridade é necessária para a nossa vida, em qualquer esfera da vida, cidade, nação, casa, igreja, trabalho. Segundo Samuel, traz uma mensagem mostrando que a estabilidade da monarquia é conduzida pela fidelidade do próprio Deus ao seu pacto. É Deus quem castiga com justiça, quem sustenta com graça uma nação que está sendo enfraquecida pelo pecado dos seus próprios líderes. Se a gente pudesse pegar a mensagem de 2 Samuel, bater no liquidificador, com a mensagem de 1 Samuel, daria uma saborosa grande ideia, mostrando a vitalidade da teocracia, que é Deus reinando, dependendo da graça restauradora do próprio Deus, tanto com a nação, quanto para com os seus representantes, depois de serem disciplinados por abandonarem a Deus e a sua aliança. O exame panorâmico de 2 Samuel nos ajuda tanto a entender o que fazer com o poder e as oportunidades de termos autoridade delegada pelo próprio Deus a nós, quanto também o que fazer quando você cai e peca. 2 Samuel é um livro extremamente importante. Ele relata a segunda e última temporada da história de um dos personagens mais conhecidos, amados, alguém extremamente familiarizado com o poder, com a autoridade, de lidar com limitações, tentações. Esse alguém é Davi. A vida de Davi fornece aí a peça central, tanto de 1 e 2 Samuel, quanto a peça central para os desdobramentos de 1 e 2 Reis. Nós não sabemos quem foi que escreveu esses 4 livros, mas é provável que o período da sua escrita tenha sido no período em que Israel estava no exílio, na Babilônia. A tese desses 4 livros é irônico, porque a nação que Josué leva para Canaã, que é chamada para ser testemunha especial de Deus para as outras nações, essa nação se rebela contra Deus e acaba se tornando uma imitação das nações que eles próprios expulsaram parcialmente. A resposta desejada do autor desses livros para os seus primeiros leitores é uma chamada ao arrependimento. Eles apresentam a história do povo de Deus, rejeitando o próprio Deus, para que o povo entenda e ouçam. Rejeitem essa rejeição a Deus. Voltem-se para o Senhor. Arrependam-se. É isso que esses livros estão falando em alto e bom som para os seus primeiros leitores, como também para mim e você, à medida que nós nos aprofundamos nessa leitura. Agora, adivinhe quem foi o primeiro exemplo de arrependimento piedoso na história de Israel? Em 2 Samuel, Davi se torna esse retrato mais claro do que significa se arrepender do pecado verdadeiramente. Davi é um retrato
que Deus intenta que todo povo imite. Alguém que se rebela, alguém que rejeita, mas que volta atrás, que reconhece o seu erro. E o autor desse livro tem no seu coração um desejo muito profundo que os seus leitores originais olhem para isso e falem: Senhor, nos perdoa em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. 1 Samuel apresenta essa primeira parte da vida de Davi e 2 Samuel cobre todo o restante. 2 Samuel, nós vemos a nação de Israel em seu auge no reinado de Davi. A estrutura do livro, os 10 primeiros capítulos, apresenta coisas boas. Os outros 10, do 11 ao 20, as coisas ruins. E os 4 capítulos restantes, eles são meio heterogêneos. O capítulo 21 mostra Davi resolvendo um pecado antigo, ainda lá do reinado de Saul, e as suas implicações. O capítulo 22, Davi entoa um salmo de louvor a Deus, que também vai aparecer lá no Salmo 18. O capítulo 23 apresenta aí as últimas palavras do rei Davi. E o capítulo 24, uma última história do pecado cometido por Davi ao fazer o censo das tropas. Cobrir 2 Samuel de modo panorâmico é possível abordando a história de Davi em 3 movimentos. E é isso que eu quero tentar trazer para nós. Primeiro movimento, mostrando as bênçãos de Deus a Davi. O segundo movimento, o pecado de Davi. E o terceiro e último movimento, o arrependimento de Davi. Então vamos para o primeiro movimento. Davi recebendo as bênçãos de Deus. Eu quero trazer um destaque muito memorável das últimas palavras de Davi, que é o capítulo 23, verso 3 e 4. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Davi aqui, ele está fazendo um comparativo com o que se parece quando alguém exerce uma autoridade no temor do Senhor. Traz um frescor para aqueles que estão sendo liderados, um sentimento de admiração. E como é maravilhoso a gente poder observar esse tipo de liderança. Você já pensou no testemunho poderoso que pode ser dado quando alguém exercita bem a autoridade? Você como pai, você compreende a chance de usar a autoridade para mostrar aos seus filhos como Deus é, só pela forma como você usa a sua autoridade? Seja você pai, marido, amigo no trabalho, pastor, presbítero, você mulher com seus filhos, com seus colegas de trabalho, você mulher líder de um negócio, com seus empregados, pela forma como os conduz, você pode ensinar-lhes que, na verdade, eles podem sim confiar na autoridade, em especial na autoridade de Deus, e que Ele usa a autoridade para o nosso bem. Nós vivemos uma crise de autoridade muito forte em nossa geração. E essas belas imagens declaradas por um homem velho, Davi, suas últimas palavras, depois de ter reinado por 40 anos, ele descreve um governo justo, no temor do Senhor. Agora, como é que Davi caracteriza esse tipo de governante? Ele traz 2 imagens notáveis e belíssimas no capítulo 23, verso 3 e 4. Primeiro, ele diz que esse líder é como a luz da manhã quando sai o sol,
da manhã sem nuvens. Ou seja, quando você é liderado por alguém assim, essa pessoa, pela graça de Deus, vai sendo usada por ele como instrumento para acabar com qualquer resquício de sonolência. E você começa a se despertar, começa a ter um novo ardor. Por isso, tranquiliza e dá ânimo. Isso que é despertado quando existe um direcionamento de um líder que exerce sua autoridade no temor do Senhor. A segunda imagem, ele vai notando e descrevendo que depois da chuva, o resplendor da luz nos brotos verdes que rebentam. Ou seja, da primeira imagem para a segunda, a câmera, ela vai girando do céu para o chão. Não olhamos mais para o esplendor das coisas em si mesmas. Olhamos agora seu brilho, seu resplendor no broto verde que rebenta por causa desse resplendor da luz depois da chuva. Ou seja, o bom líder, ele produz o bem nos outros. Ele é benéfico, ele dá frutos. Muitos de nós já ouvimos que as pessoas têm o governo que merece, o povo tem o que merece. Mas segundo Samuel, contradiz isso. Fica muito claro que Israel recebe um governante muito melhor do que merecia. Por quê? Porque o povo está afogado em idolatria, em injustiça, zombando da lei, da graça de Deus. E Deus, por meio do seu amor fiel a si mesmo, decide livremente abençoá-los. 1 Samuel, você vai lembrar que ele termina com Israel sendo derrotado pelos filisteus, descrevendo a morte de Saul, também a morte de Jonatas, seu filho. E daí, segundo Samuel, começa no capítulo 1, Davi tomando conhecimento desses fatos, e para o nosso espanto, e eu creio que para o seu espanto, como foi para o meu, Davi ele não fica alegre com a queda de Saul. Pelo contrário, capítulo 2, um dos filhos de Saul é ungido rei. E com isso vem uma disputa resultante entre a casa de Saul e os seguidores de Davi. No capítulo 3, nós temos aqui a descrição de uma notável traição de um líder da casa de Saul. E um dos homens de Davi mata esse líder por motivos pessoais. Capítulo 4 cobre o trágico fim da casa de Saul e com isso também traz o fim da resistência ao governo de Davi. No capítulo 5, nós temos duas vitórias muito importantes de Davi. Primeiro, sobre os jebuseus, a qual ele vai dar o nome de Jerusalém. É por isso que ela é chamada Cidade de Davi. E segundo, a vitória sobre os filisteus, que são os velhos aí inimigos de Israel. E dessa forma, então, vai se consolidando o poder de Davi, e ele consegue proteger a nação de ataques externos. O capítulo 6, Davi traz a arca da aliança para Jerusalém. Capítulo 7, nós temos a descrição maravilhosa que nos enche de esperança da grande promessa de Deus para Davi, de estabelecer sua linhagem real para sempre. O capítulo 8 parece ser o apogeu, ou seja, o ponto máximo da grandiosidade de Davi, com o relato de suas vitórias consecutivas, uma atrás da outra, contra os filisteus, os moabitas, os edomitas. Todos são derrotados e sujeitados às leis de Israel. Capítulo 9 descreve a bondade de Davi com o neto de Saul, o filho de Jonatas, o Mefibosete. E o capítulo 10 encerra esse decálogo aí de descrições de coisas boas com a derrota que Davi infligiu aos arameus e aos amonitas. Todas essas passagens têm algo em comum, apresentando Davi como um grande governante, que governa com justiça e no temor do Senhor, e por isso ele é como a luz da manhã,
quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Davi ele sempre buscava a orientação do Senhor com regularidade, a fim de conhecer e fazer a vontade de Deus. O capítulo 8, ele tem um versículo, versículo 14, que resume essa primeira metade do livro, que é: o Senhor guardou a Davi por onde quer que ele ia. Davi ele foi o maior rei de Israel. Ele liderou-os em mais vitórias militares, em controle político, em adoração mais intensa ao Senhor do que qualquer outro governante que tiveram ou teriam. Agora, por que ele foi um bom rei? Porque Deus abençoou. Porque Deus escolheu esse pastor e usou. Do ponto de vista humano, nós poderíamos dizer que Davi foi um bom rei porque ele percebeu que ele não era a autoridade máxima, conforme o registro bíblico. Ele foi o mais devoto do que qualquer outro rei que Israel já tivera. Ele percebeu que seu poder era secundário, que tinha limites. Você já parou para perguntar o que seria liderar no temor do Senhor? É você reconhecer que você tem que prestar contas para outros irmãos. Você vai prestar contas a Deus. É liderar da forma que Deus aprova por meio da tua palavra. É alguém que procura se apresentar diante do Senhor fiel, manejando essa palavra. Eu diria que é alguém que tenha descoberto o milagre da autodesconfiança, desconfiar de si mesmo, das suas motivações. É o uso cuidadoso que você faz da autoridade. Isso vai refletindo no caráter, na autoridade do Senhor, apontando para o Senhor. Portanto, a sua autoridade não pode ser nada menos do que resplandecente, porque ela aponta para um Deus maravilhoso. Seja em casa, na escola, no trabalho, na igreja. É abençoar todos que estejam sob seus cuidados. Eu pergunto, que bênçãos você já recebeu de Deus ou das pessoas que têm autoridade sobre você? Fala: Senhor, cultive em nós, Senhor, uma atitude de humildade, de gratidão por cada coisa boa que o Senhor confiou ao nosso cuidado. É ter esse reconhecimento de gratidão. Meus irmãos, nossa igreja ela tem sido muito abençoada. Nós temos desfrutado a bondade do Senhor e nos dá esse alimento por meio da palavra, em nos encorajar a cuidarmos uns dos outros. Ele deseja glorificar a si mesmo em um grupo de pessoas como eu e você. Porque ele sabe que se usar pessoas como você e eu, ele conseguirá mais glória do que se usar algumas pessoas, outras pessoas mais adequadas, humanamente falando, nesse contexto. Então, esse primeiro movimento, nós vimos que Davi, ele é abençoado demais. Mas o segundo movimento, Davi peca. E fica claro que Davi, esse homem, pastor, guerreiro, fugitivo, rei, marido, amigo, pai, líder religioso, embora ele tenha sido abençoado, ele está longe de ser um governante perfeito. Agora, você já parou para pensar? Tem alguns versículos que Davi fala de sua própria justiça como se fosse alguém bom, que nunca errou, sendo que ele está longe de ser um homem perfeito. Por exemplo, capítulo 22, ele diz: porém, eu fui sincero perante ele e guardei-me da iniquidade, da minha iniquidade. Mas Davi pecou. Por que ele está falando isso? Que ele se guardou da iniquidade. Salmo 26, versículo 11. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me, tem piedade de mim. A grande pergunta é, será que essa declaração significa que Davi achava, pensava que ele não tinha pecado em nenhum momento da vida dele? É claro que não. Davi, no Salmo 51, ele traz
uma das mais comoventes confissões que nós temos na Bíblia. O Salmo 26, logo depois da declaração, ele fala: mas eu ando na minha sinceridade. E ele pede: livra-me, Senhor, tem piedade de mim. Quem é que precisa de livramento? Quem é que precisa de misericórdia? Não é alguém que não tenha pecado nenhum em sua vida. Ele pede porque ele reconhece a necessidade disso. Eu acredito que ele não quis dizer que era inocente de qualquer acusação, mas que ele agiu com sinceridade. Não alguém sinceramente errado, como foi Jefté, mas alguém que foi sincero em andar pelos caminhos de Deus, dos modos de Deus, e não tentando adequar Deus de modo a justificar o que se queria viver. Davi não foi justo em todos os atos da sua vida, como ele próprio confessa, e precisa da libertação, da misericórdia do Senhor. Ele peca no censo do povo. No final, Davi ordena um censo, lá no capítulo 24, uma contagem do povo. Agora, rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Agora, por que ele fez esse censo? Aparentemente, ele faz para o seu próprio conhecimento. Todavia, Joabe compreendeu que era uma ordem péssima. Aí Joabe fala: mas por que deseja isso, rei? Meu senhor, esse negócio... Capítulo 24, verso 3. Será que era o orgulho de Davi? Como se dissesse: vejam como eu sou poderoso, eis a prova, olha quantos soldados eu tenho. Será que esse era o tipo de confiança em si mesmo, como a do homem rico que fica contando constantemente aí o seu dinheiro para ter certeza de que ele está seguro? Nesse sentido, seria até uma declaração de dependência de Deus. Como se ele dissesse: eu não preciso mais perguntar ao Senhor, pedir orientação do Senhor, se eu faço censo ou não, eu próprio tomo as minhas decisões. Tudo que eu tenho que fazer é contar o povo e verificar até onde eu posso estender meu poder. É como se fosse: eu quero tomar conhecimento do tamanho do meu braço para eu poder esticar o meu braço até onde o meu braço alcança. Na verdade é que nós não sabemos de fato qual foi a motivação real de Davi em fazer o censo. Mas a história revela que não foi algo bom. Não revela o que foi. Só Deus conhece. Mas a gente sabe pelo registro que não agradou a Deus. Fosse o que fosse, era uma coisa ruim, e até as pessoas lideradas por ele sabiam disso e reconhecia isso. Outro pecado de Davi é o adultério e assassinato. Davi cobiça Batseba, força, procura dormir com ela, ele descobre que ela é engravida e ele tenta manipular seu marido, Urias, para que ele durma com ela a fim de cobrir seu pecado. Ou seja, para que Urias e todo o povo acredite que o filho era dele, de Urias. Davi não teve sucesso. Urias não deitou com Batseba, dormiu do lado de fora da casa. Então ele parte para o outro plano, providencia que o marido dela fosse morto. E assim que ele morre, Davi se casa rapidamente com Batseba para justificar a gravidez, pois os demais sabiam que Urias não havia deitado com ela na ocasião. Então, já que a barriga vai aparecer, casa logo para que acredite que foi naquele momento. Então, Davi acredita fortemente que teve sucesso em ter escondido das pessoas, mas não de Deus. As consequências é que Natã repreende Davi, dizendo: desprezaste a palavra do Senhor. Davi despreza a autoridade do Senhor. E vem as consequências. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. A consequência mais séria do pecado de Davi não é o fato de ferir outra pessoa,
apesar de ser uma ferida real e séria, mas não é a mais séria, nem mesmo é de impedir ou atrapalhar seu desenvolvimento pessoal, o mais sério e grave é que o seu pecado despreza o Senhor Deus. E pelo restante do livro, a espada não se afasta da família de Davi. Capítulo 12, o filho de Davi, Batseba, nasce e morre logo depois. Capítulo 13, Amnon, filho de Davi, repete o pecado do pai, mas com uma diferença. Amon força ilicitamente, estupra a sua própria irmã Tamar. Davi nada faz em relação a isso. Absalão espera 2 anos, perturbado pela frustração da injustiça passiva do pai, e mata Amnon e foge. Depois do pecado de Amnon, fala que não aconteceu nem bem nem mal. 2 anos depois, vem essa consequência pelas mãos de Absalão. Talvez você que esteja me ouvindo esteja em uma vida de pecado intencional e não está acontecendo nem bem nem mal e você tem continuado. Ficou alerta. Mais uma vez, Davi não faz nada em relação ao fato de Absalão ter matado o seu próprio irmão. Capítulo 14, persuadem Davi a trazer Absalão de volta para Jerusalém após os 3 anos de exílio que Absalão passa. E Absalão reivindica o trono e Davi, ainda passivo, abandona Jerusalém. Capítulo 16. Davi viaja para o leste com seus seguidores, enquanto Absalão consolida seu poder em Jerusalém. Aí o capítulo 17. Absalão persegue Davi, mas foi aí que ele exagerou demais, porque o pai dele, Davi, era um homem de guerra, experiente. Davi passou 17 anos fugindo de Saul, então ele conhecia aquilo ali com a palma das mãos. Capítulo 18. Joabe e seus escudeiros capturam e matam Absalão, mesmo quando Davi pediu para que poupasse o seu filho. E aí o capítulo 19, Davi retorna para Jerusalém, e seu retorno levanta discórdia entre os homens de Judá e os de Israel. No capítulo 20, um homem chamado Seba lidera as tribos do norte em uma rebelião contra Davi. E essa rebelião termina quando as forças de Joabe cercam a cidade que Seba havia se refugiado. E aí os cidadãos daquela cidade, a fim de evitar a destruição da cidade, cortam a cabeça de Seba, filho de Bicre, e joga para Joabe pegar. Então Davi cometeu pecados pesados de omissão, aquele tipo de pecado que com frequência fogem da nossa observação porque eles são passivos. No caso de Davi, esses pecados incluíam indiferença, injustiça, egoísmo. Davi também comete pecados de comissão, ou seja, aqueles que pratica. Pecados que são mais fáceis de reconhecer, porque são cometidos de forma ativa, né? Então, no caso de Davi, incluiu orgulho, adultério, assassinato. E fica um alerta para nós, porque isso nos ensina que a religiosidade exterior, ela não anula o pecado interior. Então, os dons que dizem respeito àquilo que nós fazemos, não podem substituir os frutos do Espírito, que diz respeito àquilo que nós somos. E a gente tem que tomar muito cuidado para não estar vivendo uma vida com Deus totalmente indiferente, apática, sem tempo de qualidade com o Senhor, de busca pela face do Senhor. E aí a gente acaba se envolvendo muito com a obra do Senhor e as coisas vão dando certo. E a gente tem que tomar muito cuidado para não medir resultados externos positivos como sinais de que está tudo bem com o nosso relacionamento com Deus. Por achar ser um sinal da aprovação de Deus. Ah, Deus está comigo, tudo está dando certo. Mas é um risco muito grande porque a gente pode estar servindo ao reino e não servindo ao rei. Tendo um relacionamento com o rei do reino.
E a gente tem que tomar cuidado então com esse pragmatismo, que é o quê? O que é o pragmatismo? É aquela ideia de que o que é certo é o que dá certo. Então, se está dando certo, está tudo certo. Isso é errado. Nós não podemos cair nesse perigo. Tenha cuidado para não se tornar alguém incorrigível, incapaz de se emendar. Almeje capacidade de se corrigir e de ser instruído, de ser confrontado, de ouvir com verdadeiro cuidado pessoas que possam confrontá-lo. Pare de se expor só porque o seu discurso está afinado. Você está muito convicto de que está tudo certo, mas você pode estar certo aos seus próprios olhos. Cuidado, porque a sua afinação pode estar apenas agradável no compasso daqueles que perderam o ritmo do espírito, de acordo com a palavra e com a sã doutrina. Oremos, irmãos, oremos para que o Senhor nos proteja do pecado e desenvolva em nós uma santidade verdadeiramente cativante. Oremos também para que o Senhor nos livre da religiosidade e nos ajude a seguirmos firmes aos pés da cruz de Cristo. Eu quero muito convidar você e encorajar você a estar atento para a parte 2 dessa abordagem panorâmica de 2 Samuel. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.